Vai até o Rio de Janeiro para conversar com o Rodrigo Viga, num dia de sol, céu azul por lá, dia em que começa a primeira reunião ministerial do G20. A gente tem falado sobre o esquema de segurança, a expectativa para a reunião em primeiro lugar, né, claro, mas também sobre o esquema de segurança para garantir o vai e vem de embaixadores pelo Rio de Janeiro. O Viga está por lá e vai contar para a gente como estão as coisas por aí. Tudo bom, Viga? Bom dia, hein? Fala, Colombo. Bom dia para você, para a Lívia, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Gostei do óculos aí, né? Para enxergar melhor essa paisagem maravilhosa aqui do Rio de Janeiro pela tela. Ali atrás está a Marina da Glória, onde hoje à tarde começa oficialmente a reunião de chanceleres do G20, né? Das 20 maiores economias do mundo, fora aqueles que são convidados. Um mega esquema de segurança foi montado para a presença e a circulação dessas autoridades e suas respectivas comitivas aqui no Rio de Janeiro, nesses 2 dias de reunião de chanceleres do G20. Hoje, na parte da tarde, e amanhã, na parte da manhã e também no início da tarde. É uma espécie de preparativo, aquecimento, esquenta para a reunião de cúpula do G20, que vai acontecer aqui mesmo no Rio de Janeiro, em novembro deste ano. Inclusive, já se fala num mega feriado entre 15 e 20 de novembro para evitar a circulação de pessoas e aumentar a segurança daqueles que vêm de vários países para essa reunião de cúpula das maiores economias do mundo. Tem convidados, instituições financeiras e muito mais. Colombo, foram destacados mais de 1.200 homens das Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal e especialmente Polícia Federal e Forças do Rio de Janeiro para garantir a segurança e a integridade dessas comitivas para a reunião de chanceleres do G20. É o maior esquema de segurança montado aqui no Rio de Janeiro desde a Olimpíada de 2016. E a perspectiva é que o esquema que vai ser montado já começou a ser desenhado lá para frente, para novembro, para a reunião de cúpula, seja o dobro, talvez o triplo do efetivo que está sendo empregado agora. Já há várias ruas aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro interditadas, justamente para ter toda essa ação controlada. A gente trazer informação desse Centro de Inteligência e Monitoramento da BIM, que também está funcionando a partir desta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, por conta da reunião de chanceleres do G20. A promessa é de muito debate, muita discussão, Brasil com suas pautas, com suas agendas, mas há uma crise diplomática no ar, né, meu caro Colombo? Nem me fale, Viga. Aliás, o chanceler brasileiro Mauro Vieira está muito irritado, muito incomodado com a forma como a diplomacia israelense está se referindo ao presidente brasileiro Lula, né? Exatamente. Eu andei conversando com alguns especialistas, analistas, e alguns até chegaram a dizer que há um verdadeiro show de horrores, há uma quebra de protocolo daquilo que se espera, do que é normal para a diplomacia, não só brasileira e israelense, para a diplomacia internacional. Estão fora do tom, num tom desproporcional. Lembrando que tudo começou com aquela declaração do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comparando a investida de Israel contra o Hamas na Palestina ao holocausto de Hitler contra os judeus. De lá para cá, uma série de declarações. Lula passou a ser considerado persona não grata em Israel, até que peça desculpas pelas suas palavras, pelas suas declarações. Nas últimas horas, mais gasolina, mais tempero em todo esse debate, em toda essa fogueira. O chanceler de Israel chegou a dizer que a fala do presidente Lula foi promíscua e um cuspe na cara dos judeus, especialmente dos judeus brasileiros. No X, né, no X, antigo Twitter, agora há pouco, o governo de Israel chegou a chamar o presidente Lula de uma espécie de negacionista do Holocausto, e a resposta da chancelaria, da diplomacia brasileira, tem vindo aí no mesmo tom. O chanceler brasileiro, o embaixador Mauro Vieira, disse que os israelenses estão sendo muito severos, estão sendo desproporcionais e estão distorcendo aquilo que foi falado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estão mentindo com relação àquilo que pensa, aquilo que fala o presidente da República, e até classificou como uma página obscura da diplomacia israelense. Vamos ouvir o que disse o chanceler brasileiro Mauro Vieira em resposta a tudo que foi dito pelo governo de Israel contra a fala do presidente Lula na Etiópia, na África, no último final de semana. Uma chancelaria recorrer sistematicamente à distorção de declarações e a mentiras é ofensivo e grave. É uma vergonhosa página da história da diplomacia de Israel, com recurso à linguagem chula e irresponsável.
Eu estou seguro de que a atitude do governo Netanyahu e sua antidiplomacia não refletem o sentimento da sua população. O povo israelense não merece essa desonestidade que não está à altura da história de luta e de coragem do povo judeu. O ministro Israel Katz distorce posições do Brasil para tentar tirar proveito em política doméstica. Enquanto atacou nosso país em público, no mesmo dia, na conversa privada que teve com o embaixador do Brasil em Tel Aviv, afirmou ter grande respeito pelos brasileiros e pelo Brasil, que definiu como mais importante nação da América do Sul. Esse respeito não foi demonstrado nas suas manifestações públicas, pelo contrário. E não deixaremos de lutar pela proteção de vidas inocentes em risco. É disso que se trata, é isso que nós queremos. O embaixador de Israel em Brasília e o governo Netanyahu foram informados de que o Brasil reagirá com diplomacia, mas com toda firmeza, a qualquer ataque que receber, agora e sempre. Se isso não é crise diplomática, não sei o que é crise, viu, meu caro Colombo? Só para fechar, muita gente me perguntando, e aí, o chanceler, o embaixador Katz, lá de Israel, vai estar presente na reunião do G20? Não. Agora, eu não sei se é uma boa ou uma má notícia, viu, Colombo? No atual estágio, me parece prudente que esse encontro aconteça quando as coisas estiverem um pouco mais calmas. Não é isso, meu caro Rodrigo Viga? Porque, por enquanto, está tudo muito no calor do acontecimento. Vai saber, né? Quero ouvir um pouquinho do Cristiano Vilela e da Amanda Klein, porque, de fato, são expressões que a gente está muito pouco habituados a ouvir na diplomacia internacional, né? Estou aqui com a mensagem do chanceler de Israel se referindo ao presidente Lula. Que vergonha, sua comparação é promíscua, delirante, vergonha para o Brasil, um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona non grata em Israel. E aí, o perfil do Ministério de Relações Exteriores de Israel republica uma brincadeira que estava rolando ontem nas redes sociais, né? Alguém colocava lá a bandeira de um determinado país e perguntava o que vem à sua memória quando vê a bandeira de um determinado país. E aí tem a bandeira do Brasil e esse perfil pergunta o que vem à sua memória quando pensa no Brasil. O Ministério de Relações Exteriores de Israel responde antes ou depois de Lula, e aí marca o perfil do presidente brasileiro. Antes ou depois de Lula se transformar num negacionista do Holocausto. A coisa atingiu um grau, não é, Amanda, em que alguém vai ter de dar um passo atrás. E não me parece, nesse momento aqui, que ninguém está disposto a fazer isso, né? Israel está escalando essa crise absurdamente, né, Colombo? Isso, como o ministro Mauro Vieira bem definiu, é antidiplomacia. Isso é inadmissível. Delirante é esse sujeito, Israel Katz, que certamente não deveria nem ter credenciais para ser diplomata de um país. A diplomacia, ela prevê estabilidade, constância, por mais que chefes de Estado troquem acusações ou farpas, uma vez ou outra, a diplomacia ela está lá justamente para solucionar esses conflitos, porque ela é baseada numa relação histórica, somos países amigos, Brasil e Israel são países amigos, têm relações fraternas desde a criação do Estado judeu em 1948. Não comporta esse tipo de declaração ao chefe de Estado de um país amigo, dizendo que foi um cuspe na cara dos judeus, que Lula tem que se retratar de qualquer forma. Um chanceler não pode se referir ao presidente de um país amigo dessa forma. Por isso que o Mauro Vieira diz que nunca viu isso nos seus, 50 anos de carreira. É lógico que isso é inaceitável, até porque o Erdogan, que o Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, que já se referiu agora, recentemente, no começo do conflito em Gaza, a Benjamin Netanyahu como Hitler, não recebeu o mesmo tipo de reação e reprimenda que Lula recebeu, o que é mais uma prova de que isso está sendo instrumentalizado, usado politicamente por Netanyahu para criar uma
um factoide, né? Como se ele estivesse mudando a rota. E também não é verdade que Lula negou o Holocausto. Isso é um fake news, é uma fake news. Eu já critiquei a postura do presidente, a declaração, disse que é errada historicamente e certamente não trouxe nenhum dividendo político para o Lula, nem no fronte internacional, em que ele quer se cacifar como um país mediador e até como, talvez isso tenha sido muito mais na tentativa de se catapultar como porta-voz do Sul global e mostrar a sua indignação com o conflito em Gaza, no que ele está absolutamente correto, porque uma série de crimes de guerra são cometidos em Gaza diuturnamente, sim. A morte de milhares de mulheres e civis é insuportável. Os ataques a hospitais, a universidades, a escolas, é insuportável. O mundo já tinha que ter parado com isso. Os Estados Unidos deveriam se envergonhar de não apoiar rapidamente uma resolução por cessar-fogo, porque não há mais condições humanitárias de sobrevivência em Gaza. Então, isso tem que ser, isso tem que provocar indignação e mais, tem que provocar uma postura muito mais firme da comunidade internacional. Mas isso não é Holocausto. O Holocausto é um evento único na história que tem que causar horror, repulsa, que nunca mais pode se repetir. São coisas diferentes. Nesse ponto eu discordo da Amanda. Eu vejo que a declaração do presidente Lula, ela foi sim inaceitável. Foi o presidente Lula quem comparou o conflito que existe hoje entre Israel e Hamas com o Holocausto, fazendo com que o Holocausto parecesse algo que é relativamente comum dentro de conflitos bélicos, dos dezenas e dezenas de conflitos que se tem hoje no mundo. Foi o presidente Lula que pensou essa realidade do conflito entre Israel e o Hamas e deixou de lado, por exemplo, uma série de conflitos hoje que vitimam muito mais pessoas, seja na própria África, onde o presidente Lula estava, seja, por exemplo, o conflito entre Rússia e Ucrânia, que não merece nenhuma palavra do presidente. É o presidente da República que está submetendo o Itamaraty às suas posições e convicções políticas. Ouvindo a fala do ministro Mauro Vieira, eu fiquei pensando, essa fala se enquadra totalmente contra o Brasil. É o Brasil, sim, que está politizando, que está escalando uma crise por uma falta de apenas uma palavra, que é pedir desculpas. Desculpas por um erro, desculpas por uma situação, por uma declaração catastrófica que está causando uma celeuma internacional que não precisaria estar acontecendo.